estou aqui nesse momento, nessa parte agora da tarde aqui dos trabalhos da nossa coordenação. Eu vou começar, mas na hora que o outro companheiro chegar, a gente, né, divide aqui a condução dos trabalhos. Podemos? Então tá, né? Vamos participar colaborando, né? Garantindo o silêncio aqui para a mesa acontecer da melhor forma. Então esse painel, agora que nós vamos iniciar 3h30, ele tem, né, uma tarefa, né, fazer um diálogo, né, sobre a diversidade das organizações dos movimentos populares que constroem a nossa central, né, é a expressão do trabalho da nossa central. E esse painel foi pensado principalmente considerando essa conjuntura que nós estamos passando, né, quando o governo Bolsonaro assume, e os primeiros, né, setores do movimento que são duramente aí atacados, né, são, né, o movimento quilombola, o movimento indígena, não é isso? A questão dos imigrantes também, e o movimento camponês, né? Então esse painel foi pensado, né, para dialogar sobre essas questões. E aí eu vou começar a chamar, né, as pessoas que vão fazer falas, né, representando esses quatro movimentos que eu citei aqui. O João da Cruz, né, que é do movimento Moquibon e é o quilombola. O representante do movimento indígena, o Davi, né, ele é Guarani do Jaraguá. O representante do movimento camponês, a companheira Maria, da região aqui de São Paulo, né, de Guardina. E, né, dos imigrantes, o Fidel e César, que são venezuelanos. Vamos tratar da questão da Venezuela, né? Como é que ficou pensada aqui a dinâmica? Né? São 20 minutos para cada painelista, para cada um dos movimentos que estão aqui. Depois, nós vamos abrir 20 falas de 3 minutos, ok? Ok, né? E é isso. Então, nós vamos começar. O Fidel tem uma sequência ou a gente pode... Quem gostaria de começar? Tanto faz? Pode ser o João? Então vamos lá, nós vamos começar então esse debate, né, sobre a questão dessa diversidade de movimentos que constrói a nossa central, dialogando acerca dos problemas dessa conjuntura, a partir, né, intensificado com o governo Bolsonaro, com o João, representante do movimento quilombola. E aí a gente vai precisar contar com, né, a participação de todo mundo, garantindo silêncio e tudo, tá? Saudações a todos e todas, boa tarde. É uma honra participar pela primeira vez eu vou usar essa fala de uma plenária da CSP como movimento quilombola. E mais ainda, as pessoas no qual eu já convivi da CSP são pessoas assim muito interessantes, pessoas de muita responsabilidade dentro desse processo. E para começar, eu quero dizer como é que as coisas se dão lá no meu Maranhão. Eu sou o João da Cruz, sou um agente comunitário de saúde, trabalho num município chamado Mirinzal, no Maranhão, município de aproximadamente 15 mil habitantes. Dentro desses 15 mil habitantes, nós temos 23 comunidades quilombolas lá dentro desse município. Então vocês imaginam, se eu tenho 23 comunidades quilombolas, vocês imaginam que esse Mirinzal, ele é um quilombo quase como um todo, num total, né? O Moquibon, vocês estão, eu vou levantar, me desculpem, eu não gosto muito de falar sentado. Até porque eu me sinto mais seguro em pé. Essas siglas que vocês estão vendo aqui, Moquibon, a princípio nós pensamos em uma determinada quantia de limites.
A gente pensou limitadamente, melhor dizendo. Porque essa sigla diz MOQBOM é Movimento das Comunidades Quilombolas da Baixada Ocidental Maranhense. Inclusive as letras estão quase que dizendo tudo, né? Entendeu como é que é? Vocês entenderam, né? Movimento das Comunidades Quilombolas da Baixada Ocidental Maranhense. Isso é um pedacinho, assim, um cantinho, eu não sei nem se é um canto, mas do Maranhão. Chama-se Baixada. O Maranhão se divide assim por regiões: Baixada, Médio Mearim, Cocais e etc. Então nós somos lá da Baixada. A gente pensou a partir disso porque a gente tinha temos outras entidades que representam também os quilombolas. Como nós temos citado a princípio, de 95, 97, nós temos a CONERUC. Melhor dizendo, para vocês entenderem, nós temos o CCN, Centro de Cultura Negra. Foi o primeiro foi pensado a nível de Maranhão, Centro de Cultura Negra. A partir do desenvolvimento desse tal desenvolvimento, foi preciso criar uma associação, que aí nós vamos entrar dentro desses detalhes. Foi preciso criar uma associação, que criamos a Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que é a CONERUC. E isso dissidente do CCN, porque o CCN tinha um pensamento na época, inclusive de formar as suas lideranças, formar no sentido mesmo de formação escolar, e aí precisava se trabalhar o campo, e eles não tinham pernas para cuidar total do campo, ou seja, dos quilombos, mais precisamente falar. Então precisou se criar uma associação. E aí, mas vocês devem estar se perguntando, por que associação? Justamente por causa dessa questão jurídica, no qual a gente vai estar entrando nesses detalhes aqui mais logo. E antes disso eu vou informar para vocês, a mais nova do governo Bolsonaro. Nas superintendências, todas as superintendências do INCRA, sai-se uma portaria agora, dizendo que, orientando todas as superintendências para só conversar, por exemplo, com entidades que tenham CNPJ. Ou seja, o MOQBOM não é para ter conversa. E aí a gente nem quer mesmo, né? A gente sempre nem quis, nunca quis. Então, essa é a informação. Então, foi necessário criar a CONERUC, para que se tivesse justamente esse CNPJ. E a CONERUC cuidou até um tempo dos quilombos, sentava na mesa com os dito cujos que estão por aí, para discutir as políticas voltadas para os quilombos, ou para os quilombolas. E nós fazíamos parte disso, digo nós entre aspas. A gente foi mobilizado, a gente foi, de uma certa forma, trabalhado pela CONERUC, aí de 97, 98, 99, até 2009, onde surge o MOQBOM. O MOQBOM surge a partir de quebra desse processo de que só converso contigo se só é gente se tu tiver registro. Se tu não tiver registro, tu não é gente. É assim que a sociedade vive. Se a gente nasce, a gente não é gente. Só é gente a partir de que tira um registro. É ou não é? Essa é a pergunta, está aí a interrogação. Então nós quebramos essa hegemonia de que nós somos nós, independentemente de registro ou não. A nossa independência está a partir do processo que a gente, das nossas necessidades, que justamente as nossas necessidades como quilombola é o território. Sem terra a gente não vive, a gente não existe. Sem a terra, sem registro a gente vive aí até morrer. Mas sem a terra, que é o nosso objetivo, que é de lá que a gente tira o nosso sustento, é lá que a gente sustenta a nossa família, é lá que a gente realmente vive e a gente quer viver da forma bem viver. Aí a gente rompe com a CONERUC a partir desse processo de que nós não precisamos de registro.
nós estamos precisando realmente da terra, que até hoje nós não temos. E pior ainda, está se desenhando cada vez mais a dificuldade em relação à questão da terra. Então o Moquibon é isso, gente, ele nasce a partir desse processo, ele nasce a partir de 2009, a gente sentando várias vezes nas comunidades, juntamente, motivada pela CPT, Comissão Pastoral da Terra, uma pastoral ligada à Igreja Católica, que nos motiva e nos incentiva, nos esclarece mais ainda as nossas indignações. Ele motiva aí a partir disso, para que a gente tomasse essa iniciativa de existir sem que precisasse do registro. E aí em 2009, como eu falo, a gente tem várias reuniões em outros municípios, como o chamado Serrano, um outro município, 99,9% negro, não tem nada. Se tu vê como a gente costuma dizer, se vê um cadrá lá, é chegado. Se vê um enferrujado lá, é porque chegou. Se vê um amarelo, é chegado. Alguém foi, ele passou e ficou. Então é totalmente quilombo. Tem outro município que é um município desmembrado de Mirizal, chamado Central do Maranhão. Lá em Central do Maranhão, se tem algum branco, é porque chegou também. Ou seja, é um dos que às vezes diz que é dono lá do território, mas chegaram. Então, para finalizar, para concluir a minha fala, o Moquibon surge a partir dessas necessidades de que a gente não precisa desse registro, a gente precisa realmente e exclusivamente da terra, do território, porque lá você pode pensar, mas porque a terra é só para tu plantar? Não, lá nós temos, como a gente diz, lá a mamãe enterrou o meu umbigo, então eu tenho uma raiz lá. Além disso, eu entendi a mamãe dizendo para mim, meu pai e meus avós, olha, não vai tal hora em tal lugar assim, porque lá tem encantado, lá no rio tem a mãe d'água, lá no determinado pé de árvore chamado às vezes piquizeiro, ou no bacurizeiro, ou na mangueira, lá nós temos os nossos encantados que cuidam da gente, cuidam do nosso território. Então a gente tem uma identidade espiritual com esse território. Não somente precisar da terra para sobreviver, mas como espiritualidade a gente tem as nossas espiritualidades lá nesse território. Essa é a nossa briga por esse território, para que a gente exista de fato. E se não me falha a memória, em 2009, 2010, 2011, basicamente 2011 para 2012, a gente se filia na CSP. E o Zé Maria, meu Deus, Zé Maria, né? Zé Maria, né? Ele foi lá numa terra indígena, onde, não sei se vocês viram, saiu na televisão, foi quase que dizimado os índios lá, chamado Gamela, lá em Taquaritiba, lá que a gente se filiou na CSP com Lucas. Com a expectativa de que a gente não precisava de registro para existir. E por isso a gente se filiou na CSP com lutas. Central Sindical Popular, né? Se é popular, João é Moquibon é popular, é um movimento social popular e não precisa, e não queremos, nós fazemos questão, é o nosso objetivo, é o nosso rumo, fazer questão de não ter CNPJ. Hoje, eu estava até conversando com alguns companheiros, eu tenho medo, às vezes, de sair com essa camisa. Eu saio, mas eu estava junto com as meninas aí, qualquer coisa, elas estariam aí. Mas eu tenho, porque a partir disso, quando eu uso essa camisa, eu já estou me identificando, que nós estamos marcados, por não ter CNPJ, e o nosso CNPJ hoje é isso aqui, ó. Se eu estou com essa camisa, se eu pego a bandeira que eu nem trouxe, a bandeira do Moquibon, que era para estar bem aqui, eu não trouxe, porque a gente é marcado, a gente está marcado. Já tive companheiros nossos em 2010 que foi assassinado brutalmente, foi assassinado por defender o território. O fazendeiro foi lá, conversou com ele, ele disse: não, aqui eu defendo meu território, não tem negócio. Ah, não tem negócio, tá.
Dia 30 de outubro de 2010, ele foi assassinado. Dois tiros na cabeça. E isso para nós foi o estupim da bomba. Em 2011 nós ocupamos o INCRA. Como eu comecei a minha fala, eu disse que o Moquibon surge com o movimento das comunidades quilombolas da Baixada Ocidental Maranhense. Foi em 2011 ele tirou a Baixada Ocidental, ou seja, ele deixou a Baixada Ocidental e se transformou a nível internacional, porque a gente foi para dentro do INCRA. Para dentro, como a gente está aqui, a gente não ficou lá de fora, porque o INCRA lá em Maranhão é grande, tem uma área boa, onde os trabalhadores, muitas vezes o MST ocupou, mas do lado de fora, e nós fomos para dentro do auditório, e dissemos, nós só vamos sair daqui quando tivermos, no mínimo, uma resposta do presidente do INCRA em relação às nossas comunidades que estão sendo atacadas. E nesse período era o governo Lula, Dilma, Maria do Rosário, presidente do INCRA, que eu não esqueci o nome dele agora, todo mundo foi para São Luís, lá para dentro do INCRA, para ouvirmos e as nossas reivindicações. Nesse período também morreu 2 companheiros, mataram um casal de pessoas lá no Pará, casal de camponeses. E Maria do Rosário estava nessa época, lá estava no Pará tentando ver essa questão dessa morte. E nós fizemos com que ela fosse lá para o Maranhão também para conversar com a gente, inclusive pela morte do companheiro Flaviano, que tinha acontecido nesse quadro. E a gente teve essa audácia, e a partir disso, as nossas pernas, o nosso passo foi além das nossas pernas, como eu disse. Deixou de ser baixada para se transformar no movimento quilombola do Maranhão, porque atingiu todas as comunidades. Parece que foi um estupim, como eu falei, porque todo o Maranhão se identificou na luta do Moquibon. Que aí eu digo para vocês, estava todo mundo junto em 2011, no dia 1º de junho de 2011. Estava todas as CCN, a Coneru, todo mundo que se dizia, inclusive a CSP, o PSTU, todo mundo, todos os movimentos e centrais, etc., lá do Maranhão estavam nesse ato. E, a princípio, para finalizar, a gente convidou todo mundo para pensar como faria. E disse que a gente ia fazer isso. Eu disse, vocês são loucos. Isso é loucura. Vocês não vão conseguir. É doideira. Vamos sentar para conversar. Vamos sentar na mesa. E nós dissemos que nós íamos e fomos e conseguimos fazer o que a gente realmente queria, e todo mundo foi para lá. A partir de que viu que os loucos tinham tomado a posição da loucura, e todo mundo foi para dentro. E é isso. Foi bom, foi ótimo, porque a gente deu conotação, disse para o Maranhão, disse para o Brasil que nós existíamos, que nós existimos e que nós estamos... nós estávamos sendo, de uma certa forma, dizimados pelo sistema, pelo capital, por negar a nós o direito que é nosso, inclusive de titulação dos nossos territórios. Aí, companheiros, aí tem uma coisa, só para finalizar, que eu acho que precisa esclarecer para os companheiros, assim, ó, quem é que estava lá no governo? O governo que se dizia popular, que se dizia esquerda, que se dizia socialista, que se dizia, ou que se esperava, né? Não sei nem se que se dizia, que se esperava que fosse, né? E aí eu não preciso dizer o nome. Mas aí eu vou só dizer, para questão de titulação nesse governo, não teve nenhuma. E o governo que a gente condenava, que era o governo FHC, ainda teve uma titulação, por incrível que pareça. Então, é isso, companheiros. O Moquibon, ele surge a partir disso, ele surge em 2009, com esse intuito, com essa ideia, com esse pensamento e essa luta. O objetivo do Moquibon, o Movimento das Comunidades Quilombolas do Maranhão, é o território para que as comunidades possam realmente viver. E lá no Maranhão não é diferente de muitos outros quilombos que a gente já teve. Eu já tive a oportunidade de conhecer o quilombo Brejo dos Crioulos, lá em Minas Gerais, mais precisamente na cidade de Montes Claros. Eu já estive lá, graças a Deus. Eu fui e conheci
não é diferente. Nesse período, 2009, saiu um decreto para desapropriação de Brejo dos Crioulos e Aliança lá em Cururupu, lá no Maranhão. Mas vocês me perguntam, foi titulado? Até hoje não. Então eu finalizo por aqui dizendo para vocês, companheiros, que a gente precisa mais do que nunca a CSP, e aí eu faço um desafio à CSP de como é que nós, CSP com Lutas, vai fazer para garantir a nós do campo a sobrevivência. Muito obrigada. Muito obrigada a intervenção do João da Cruz. Traz para a gente um pouco dessa história, que é a história dos camponeses no Brasil, né? Essa história de resistência e de massacre, né, ao mesmo tempo. E massacre e resistência, né? Acho que ele ajuda a gente a pensar muito sobre isso. Agora a gente pode passar a palavra para o Davi, tá? Que vai trazer para a gente as questões indígenas. O Davi, ele é um companheiro do Guarani do Jaraguá, não é isso? Nhandê Carude, boa tarde. Sou Caraípocuiguá, Guarani aqui da terra de Jaraguá. Tenho acompanhado o movimento nacional indígena, né, com a articulação dos povos indígenas do Brasil. Aqui em São Paulo nós temos 5 povos indígenas, né, que têm os seus territórios aqui, né? Terena, Caingangue, Krenak, Tupi-Guarani, Guarani. E esse momento, né, dessa conjuntura agora com esse novo governo, a gente sabe que todo mundo está sendo atacado, né? A gente já vem enfrentando essa situação dos ataques aos direitos constitucionais, né, desde a redemocratização, desde a Constituição de 88, a gente vai vendo os direitos, né, conquistados sendo atacados um a cada dia, né? Então, para nós, assim, não é nenhuma novidade um governo cruel, um governo violento, um governo omisso, um governo que trata o índio como se fosse invisível ou como se fosse algo a ser abatido ou exterminado da face da terra, né? Então, a experiência que a gente tem de esquerda, de governo no Brasil, para mim não é muito diferente do que dizem direita, né? Eu entendo, assim, que o que a gente sentiu na pele, o que a gente sentiu na base, foi a mesma bala que veio da esquerda, veio da direita e vice-versa. Então, assim, até hoje, eu não consigo entender direito qual é esse modelo socialista que tanto se fala, né? Porque nós, indígenas, que estamos dentro da terra, lutando para proteger esses territórios com a nossa vida, a gente entende que economia, capitalismo, gera morte, destruição e menos vida. Então, quando eu fico pensando nesses modelos que são apresentados, econômicos, né? Eu fico tentando entender. A gente já é invisibilizado há 519 anos. A gente está lutando e poucas pessoas conhecem a existência indígena, a resistência indígena, né? Mas eu fico tentando compreender, assim, quando de fato vai ter uma conexão entre a consciência dos povos indígenas, a visão indígena de mundo, de passado, de presente e de futuro, junto com os projetos apresentados pela esquerda brasileira, né? Porque muitas vezes a gente entende que, por ser uma minoria
que representa menos de 1% da população brasileira, a gente tem um sentimento de que a nossa existência não pode ser visível como é aos dos demais segmentos, dos movimentos sociais, dos trabalhadores, né? Porque a gente é uma pequena parcela da população, né? E muitas vezes, quando a gente está no meio dessas lutas, a gente tem muita dificuldade de encontrar quem são as pessoas que estão dispostas realmente a dar as mãos para os povos indígenas e sentir na pele o que o povo indígena sente, e sentir na pele o que o quilombola sente, de fato, né? Porque período eleitoral, eu não vejo diferença nenhuma de um lado e de outro. Eu não sei se alguém percebe, eu acho que é a mesma máscara, a mesma carapuça para os dois, entendeu? A aldeia vira uma festa, que vai lá o pessoal querer entrar lá para fazer campanha, né? Então, aconteceram algumas coisas assim, nesse tempo que eu tenho de militância no movimento nacional, que é muito bizarro assim. Por exemplo, eu fui preso na entrada do Ministério da Justiça quando o Cardoso era ministro da Justiça. Aí depois, no governo do Temer, ele anulou a demarcação, a gente teve que ocupar a torre de comunicação, fazer um movimento suicida praticamente. Aí chega o Cardoso querendo entrar na aldeia para apoiar nossa comunidade. Aí eu fico pensando, né? Essa esquerda é muito cara de pau. Essa esquerda é muito cara de pau. Aí eu falei, se ele vir aqui, vai sobrar para ele. Porque aquele dia eu não consegui falar com ele, porque eu fui preso bem na entrada, tem até o vídeo. Não, Davi tem uma reunião com o Cardoso, deixa ele. Que nada, era 20 policial com touca ninja. Foi o que vocês imaginarem, a gente passou ali na mão da polícia, em Brasília. Então, pra gente, é difícil essa relação. Tem parentes indígenas que se empenham em participar de movimentos, né, de instituições políticas, né, como partidos como o próprio PT, o PSOL, né, o PSTU. Mas, dentro dessas instituições, eu vejo que o movimento indígena ele quase não existe. Quase não tem uma expressividade. Eu não sei, eu sou meio difícil com as palavras, assim, mas assim, quase não existe mesmo. É uma coisa muito pequena, sabe? E não porque os indígenas não querem entrar, mas é porque tem gente que não quer aprender como é que o indígena pensa, quer ensinar o indígena a ser político da forma da esquerda, sabe? Quer ensinar o indígena a ser socialista, quer ensinar o indígena a ser da forma que tem que ser, né, da forma que a onda pega aí na esquerda. Eu tô revoltado com essa situação, de verdade, entendeu? Porque na base eu tô vendo parentes sendo atacados de tudo quanto é lado. Não só o indígena que está na aldeia, o indígena que está na cidade, que vive no contexto urbano, está sendo atacado brutalmente por ser indígena, sabe? É um ódio, é um momento de tanta raiva, tanto ódio, né? Esse crime de ódio, né? O caso que aconteceu com o parente agora em São Carlos é cruel, né? Ele foi atacado, né? Enquanto ali os agressores, né, tentavam ali matar ele, gritavam, né? Ah, um lixo a menos para a terra. O presidente liberou matar índio. Agora, quando que essa situação, esse presidente vai ser processado, condenado por disseminar o ódio, a violência, porque causar uma guerra civil nesse país? Ele assumiu um governo
de uma forma democrática e transformou isso aqui numa guerra, numa ditadura, em movimentos de extermínio que se sentem hoje apoiados por esse discurso. Enquanto está matando, está gritando: ah, viva o presidente. Olha o ponto que a gente chegou, né, desse país, sabe? Então, as terras indígenas sendo atacadas, e as pessoas atacam e falam, né, não existe mais direito indígena, o presidente acabou com o FUNAI, né? Então, tira a proteção dos povos indígenas, né, como se o governo não fosse mais responsável pela questão indígena. E está nos deixando ali, frente a frente, com esses inimigos, sem nenhuma estrutura, que a gente não se preparou para enfrentar o Juruá como ele, com arma. A consciência nossa não mudou, de não querer fazer a guerra e matar. Sair matando, dando tiro, fazendo emboscada, como eles fazem. Não é o nosso objetivo fazer isso, sabe? Mas o governo, quando ele tira toda essa estrutura de proteção que o Estado deveria proteger os povos originários, e entrega na mão, né, para ser morto, aí a gente fica se perguntando, né, para onde que a gente vai buscar ajuda, apoio, né? Quem está com o povo indígena para enfrentar essa luta, né? Quem são? Porque nós indígenas, na visão do governo e da grande maioria da população brasileira, infelizmente a gente não é visto nem como brasileiro, é visto como algo à parte da sociedade e não gera comoção nacional quando um índio morre, não gera comoção nacional quando um negro morre, né? Então eu fico assim, vendo, né, nossos parentes, nossas lideranças pelo Brasil enfrentando essas situações, né, com suas comunidades, né, totalmente desprotegido ali, só com a fé em Anderu mesmo, né, que está tendo ataque dentro das terras indígenas, né, não só de terra que está em processo de demarcação ou que tem algum conflito ali com relação ao reconhecimento da terra, mas terras que já foram reconhecidas, que já são demarcadas, né, que agora é invadir essas terras para retirar madeira, para retirar os minérios, né, os garimpeiros, enfim, madeireiro. E aí essa transferência da FUNAI para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ela acaba de vez com as possibilidades do governo agir diante desses casos de violência. O próprio governo tirou a estrutura do Ministério da Justiça, que era responsável, e poderia muitas vezes, por exemplo, em casos de parentes que vivem lá na Amazônia, que são os indígenas autônomos, que são dezenas aqui de povos, né, que popularmente chamam de isolado, mas são comunidades e povos autônomos, até sair do Ministério da Mulher para passar para o Ministério da Justiça o que está acontecendo, já vai ser, muito tarde. Porque se a FUNAI dentro do Ministério da Justiça acionar a Polícia Federal para intervir nesses casos de violência e ataque já era demorado, imagina agora. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que eu vi essa semana. Uma pessoa do alto escalão do governo, desse Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, num caso de violência contra um parente, a pessoa foi lá de Brasília até o parente. Ao invés de oferecer ajuda, ofereceu uma oração. E chorou ali. Se comoveu com a situação. É engraçado isso, mas é revoltante. Ver essa hipocrisia desse movimento político, né, cristão, né,
essa situação deles dizer que querem salvar o espírito, né? Querem salvar o povo indígena para Deus e que não se preocupam com a vida, né? A proteção, a segurança. O negócio é evangelizar e salvar. Salvar para o plano depois, aí eu não sei direito como é que funciona isso. Entendeu? Mas é complicado, entendeu? É bizarro, é absurdo, é medonho, é assustador, é retrógrado, é uma coisa de 1500. É o jesuíta, sabe? A serviço do rei de Portugal, escraviza e oferece a cruz para eles. Se eles não quiser a cruz, mata. Se ele quiser a cruz, deixa ele vivo e põe ele para trabalhar, mantém o chicote. É isso. Hoje não. Oferece a fé para ele. Ele tem que se batizar, se converter, ser salvo, tudo. Fala para ele deixar a cultura dele, aí ele vai ser amigo do governo. Submisso. Ele não vai ter saúde, ele não vai ter terra, ele não vai ter cultura, tem que esquecer a história dele, e a gente vai usar a terra dele, ele vai ficar quietinho porque ele vai para o céu. É assim. Entendeu? A passagem para o céu está garantida, mas a vida dele aqui na terra, o que ele tem, o que ele lutou, aonde ele vive, é do governo. O Brasil, eu não vejo esse país como um país independente, eu vejo esse país como um país colônia. Quando eu ouço as histórias dos nossos mais velhos, sabe, 1500 não passou 1500. Esse Brasil ainda é uma colônia, gente se matando por riqueza. O Juruá não desenvolveu um país, uma nação, ainda, sabe, que tenha de fato uma consciência nacional de que é algo importante, bom, e que está bom para todo mundo, que está num caminho certo, né? E aí ficam querendo que o indígena seja integrado à sociedade nacional. O índio precisa ser integrado. Ah, o índio usa celular, já é integrado. Esse aí não é mais índio, já está aculturado, ele fala bem português, ele usa um tênis, não é mais índio. É incrível como o povo consegue julgar um indígena, mas não consegue falar de um japonês que vem para o Brasil e come acarajé, não fala que ele é baiano. Não, ele não é baiano, ele é japonês. E ele ainda gosta da gente, ele é legal, porque ele come acarajé. Aí o índio não, o índio ele não é mais índio, tá falando bem, tem celular, esse aí já tá aculturado. Coitado dos índios que estão no meio do mato lá. Esse aí não, esse aí já tá vivendo de boa. É esse tipo de situação que a gente enfrenta, sabe? De muitos indígenas, né? Estão na linha de frente, enfrentando essa situação, sabe? Só que tem parentes que estão morrendo no meio da Amazônia, sabe? E ninguém vai defender esses parentes, sabe? Se a gente não fizer nada, se a gente não denunciar, se a gente não for para a luta, esses parentes vão desaparecer como vem desaparecendo há muitos e muitos anos, né? Há 519 anos. Então parece que todas as lutas, todas as conquistas dos povos indígenas, os avanços, quando a gente lutou para conquistar, a gente conquistou o direito constitucional, aí a gente lutou para manter o direito constitucional, hoje a gente está lutando para não ser salvo. Para não ser salvo pela igreja. Para continuar sendo quem nós somos, para ter a dignidade de falar que nós somos povos originários, de honrar a história dos nossos avós, a luta, a nossa cultura, né? De milhares de anos. Eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês sobre os diversos ataques, né? O tempo é pequeno, mas o que eu queria dizer aqui é que eu agradeço a atenção de vocês e peço, né, que cada dia mais
olhem para a população indígena não como coitadinhos, mas como o povo que está lutando hoje também para fazer parte do futuro. Nós também somos o povo do futuro e nós queremos cada dia mais fortalecer essa união. Aiveté e Acudilete para todo mundo. Aiveté. Nós agradecemos, né, a forte intervenção aí do Davi sobre a radicalidade da luta do povo indígena no nosso país, que permanece, né? Agora nós vamos passar para a companheira Maria, que vai trazer um pouco das questões camponesas, né, para a gente. Esse microfone acabou? E eu vou chamar também o César, não é isso? Que é o também representante da Venezuela, né, que faz parte de uma associação, né, que foi construída, a NIV, não é isso? Seja bem-vindo, tá? Boa tarde, companheirada. Eu acho que é. Obrigada. Deixa eu ver. Boa tarde, companheiras, companheiros. Vamos lá. Acho que melhor esse, né? Não vai lá, pode. Então, companheiros e companheiras, eu estou aqui representando a mulher camponesa, a mulher do campo. Meu nome é Maria Elisa, eu faço parte do movimento Mulheres de Luta, né, do nível nacional, da Executiva Nacional, e também represento os trabalhadores rurais, aqueles que trabalham de sol a sol, colhendo laranja, para nós pagar R$5 um copo de laranja, sabendo que eles ganham 54 centavos por caixa de laranja. Eu passei por tudo isso porque eu trabalhei na colheita de laranja durante 11 anos. Nesses 11 anos que eu trabalhei, eu não consegui ter uma vida, como que eu falo, uma vida digna. Ter uma carne para levar na roça, na marmita. Eu não tinha condição de comprar um pão de manhã cedo para me levar. Porque as condições minhas de eu ter que colher laranja e fazer o tanto que era pedido na empresa, eu tinha que atingir uma meta para mim conseguir atingir um salário. Mas a gente que é mulher, a gente tem o corpo tão detonado com o sofrimento, porque eu vim dos meus 18 anos de idade, eu fiquei grávida, tive que morar. Eu ia morar na casa da minha irmã não poderia ficar porque ela morava de favor. Fui ficar dormir em banco de praça, ou encontrar uma amiga que me cedia um prato de comida, um pouso, para eu poder sobreviver. Quando minha filha, eu fiquei grávida, minha filha tinha 5 meses de vida, encontrei uma pessoa que me acolheu. Só que durante 21 anos que eu vivi com essa pessoa, eu apanhava. Aí muita gente falava assim, mas por que você ficou? Hoje muita gente fala assim, mas por que você passou por isso? Só que ninguém sabe que nós mulheres, nós éramos fracas até certo tempo. Nós começamos a levantar a cabeça, se erguer, quando o movimento de mulheres surgiu. Aquelas mulheres que lutam de verdade, aquelas mulheres que buscam as companheiras que estão lá sofrendo. Mas ainda tem mulher sofrendo ainda. Eu percebi isso nesse último final de semana que eu fui para Pernambuco e eu encontrei várias companheiras lá que nunca se abria com ninguém. Ali você ouviu o relato, eu comecei a falar a minha história. Através da minha história, essas mulheres começaram a se abrir, contar de situação que elas viveram com os companheiros, o que elas passaram e o que elas estão passando hoje ainda. Elas trabalham, elas são assentadas, têm assentamento, mas elas são perseguidas pelo capitalismo. Elas são perseguidas por aqueles que querem ganhar por cima do que elas fazem.
né? Aí encontrei o companheiro lá e eu falei, companheiro, vamos socorrer essas mulheres que elas estão precisando da nossa ajuda. E aqui no nosso interior, aqui de São Paulo, onde eu moro em Duartina ali é o serviço que tem a minha colheita de laranja. E o que eles fazem? Eles vão lá no Nordeste, traz os imigrantes de lá para cá, chega aqui no estado de São Paulo, colocam eles numa situação, numa casa, num casebre, sei lá, não posso falar de casa, porque a minha casa é melhor que morar debaixo de uma barraca, no sem terra, é melhor do que morar em umas casas daquelas que eu vi. Eu fui ver as casas. O beiral das casas está caindo. Aí eles foram trabalhar. Quando chegou em dezembro, dia 20 de dezembro, falaram para ele, ó, vocês vão parar de trabalhar e vocês voltam depois do dia 2 de janeiro. Eles voltaram a trabalhar. Só que quando foram fazer o acerto, assinaram o aviso dia 11 de janeiro e foram receber dia 17 de janeiro. Mas eles tinham assinado o aviso lá em dezembro. Trabalharam um mês para cumprir o aviso e depois continuaram trabalhando sem registro numa outra fazenda, na mesma empresa, colhendo sem registro. Nesse meio de tempo, fizeram o pagamento. E aquele dinheiro daqueles dias que eles não trabalharam, não foi pago. Não foi pago. Inclusive, a gente foi atrás, a gente correu atrás, a gente viu que a mulher sofre e os homens que trabalham, que vêm lá do Nordeste, aqui no nosso estado, eles são massacrados. E ninguém está vendo isso. Ninguém está vendo isso. É só a gente que está ali, a gente que vê, porque os próprios sindicatos, que são aqueles sindicatos pelego dos infernos que tem ali, não, sem brincadeira. Eu fui fazer uma reunião lá no assentamento do seu Abel, eu tive que ir nessa fazenda primeiro, porque os pessoal cruzou os braços. Chamamos o cara que é do sindicato, o presidente lá, o filho da puta lá, que recebe com licença, porque isso daí é de abalar qualquer um. Não compareceram lá. Chamou o filho, porque é pai, filho, nora, tudo é do mesmo, tudo foi no mesmo saco. Ele colocou a família inteira dele no sindicato. Então ele comanda Lucianópolis, Ubirajara, Paulistânia e Duartina. Por quê? Não porque Duartina, porque o pessoal que trabalha em Lucianópolis, Ubirajara, nas fazendas de laranja, não paga o nosso sindicato. Mas quando eles precisam, eles vão buscar o nosso sindicato. E nós ajudamos sem receber nada em troca. Por quê? Nós somos solidários. Eu sou solidária com eles. Por quê? Porque eu sei o que é a dureza trabalhar no campo. Eu sei o que é o sofrimento no campo. Trabalhar de sol a sol, debaixo de chuva. Esse tempo atrás morreu um companheiro, acho que há uns 2, 3 anos atrás, morreu no meio do pomar da laranja. Mandaram o pessoal continuar trabalhando com o corpo ali no meio do pomar, gente. Isso é desumano. Só que ninguém está vendo isso. É só nós mesmo que vê aqui no dia a dia e a gente tenta pôr que a mulher camponesa e aqueles pessoal que vêm lá de fora buscar uma vida melhor aqui no nosso estado são usados como massa de manobra, como movimentos também que são usados como massa de manobra para enriquecer, para encher bolsa de fazendeiro. Hoje ninguém me dá emprego na minha cidade. Olha, a Maria Elisa aqui vai dar emprego para mim, é muito barraqueira. Ela gosta de fazer barraco na roça, ela gosta de fazer motim. Não é motim. Não é motim. Porque eu sei o que é sofrer no campo. Eu sei o que é trabalhar de sol quente. Eu sei que chegar em casa levar uma porrada porque eu estava dormindo com... Eu estava debaixo de pé de laranja com o administrador, porque eu estava debaixo de pé de laranja com o fiscal. Mas não, eu vivi, eu sofri. E hoje eu vivo o sofrimento dessas pessoas. Isso é desumano, é degradante. Só que o Ministério do Trabalho vai lá, vê, mas continua a mesma coisa. Entendeu? E agora com esse governo aí, piorou. Porque ele quer que o povo trabalhe,
mas não sabe em que condições. Eu queria que tem um cidadão aí que gosta de falar assim, eu sou a favor de lutar, eu sou a favor de greve, só que manda ele lá ver se ele vai. Não vai, ele fica de longe. Por quê? Porque ele ganha seus 10 mil reais, filha, debaixo de sombra. Tem sua piscina lá no seu apartamento, na sua casa. Enquanto nós, mulheres, sofremos. Nós precisamos do apoio das mulheres e daqueles homens também, que eles sabem que ele nasceu de uma mãe, ele nasceu de uma chocadeira. Então, aí, eu fui nesse lugar, eu vi a situação dessas camponesas, dessas mulheres do campo. Na minha cidade tem mulheres que estão sofrendo, só que elas ficam quietas. Se eu tivesse condições de fazer como a gente marca reunião, a gente já marcou um seminário lá na minha cidade, mas não comparece ninguém. Por que não comparece ninguém? Opressão. Aqui foi, o companheiro Varela foi. Apareceu quantas pessoas lá? 10, né? O que aconteceu? Não, o fiscal não deixa a gente ir. Eu vou perder o emprego. O pessoal só pensa nisso, eles não pensam que eles estão sendo escravos. Entendeu? Então, isso eu peço assim, que nós, mulheres, temos que colocar um basta nisso. Nosso sofrimento. Entendeu? Eu vou falar uma coisa para vocês. Um dia eu me abri aqui, eu soltei aquilo que estava preso. Então é isso que eu falo. As companheiras que estão sofrendo, que sofreu o que eu passei, humilhação, igual eu passei muita humilhação. Hoje eu cheguei até aqui, mas foi com muito esforço, gente. Foi com muito esforço. Não foi assim, um estudo, não. Eu não tenho estudo, eu estudei até o 4º ano, mas não sei escrever meu nome. Eu sei ler, tudo bem, mas eu não tenho aquele estudo, aquela formação. Entendeu? A única formação que eu tive até hoje foi um sacolão de 30 quilos durante o dia todo, subindo e descendo escada. Essa foi a formação que eu tive na minha vida. Quando eu pensei em estudar, quando eu pensei em ir para a escola, eu não estava me enxergando direito, porque o veneno acabou com a minha vista. Esse óculos aqui não vale nada. Às vezes eu estou conversando, a pessoa pede, lê. Eu vou ler como? Eu não estou enxergando. Mas é o veneno que acabou com a minha vista. Acabou com a minha saúde. Eu tive trombose, gente. Eu tive trombose trabalhando. Eu fiz uma cirurgia, porque eu tinha um problema de saúde muito sério durante anos. Quando eu fiz 3 meses da minha cirurgia, eu tive que voltar a trabalhar. O INSS tirou meu auxílio doença. Porque eles estavam me pagando, não era a minha trombose, estava pagando a minha cirurgia. E eu tive que voltar a trabalhar desse jeito. Entendeu? Ainda, quando eu cheguei no último dia, quando eu cheguei no serviço, o cara pegou e me deu o papel para mim assinar um aviso. Eu tive que assinar o aviso. Eu tive que assinar, não tinha outra opção. Entendeu? E hoje eu vivo assim numa situação que hoje eu não posso. Como que eu vou fazer? Eu não tenho emprego, eu vivo com um salário que eu consegui aposentar meu filho, eu consegui. Com esse salário, eu tenho que pagar água, pagar luz, fazer compra, tudo. Mas eu estou feliz por quê? Porque eu consegui dar a volta por cima. Eu consegui dar a volta por cima. Não me quebrou. Eu estou firme. Vocês viram que eu tô aqui, eu não sei como. Engraçado que no dia que me ligaram, Maria Elisa, você vai para
Eu sei que eu posso dar um salto maior do que esse. Eu sei que eu posso dar um salto maior do que esse. Eu não tenho estudo, eu não tenho sabedoria, aquela sabedoria, mas um dia a dia eu fui aprendendo. E eu aprendo mais cada dia aqui com vocês. Porque às vezes a gente fala assim, tem gente aqui. Será que tem alguém aqui que trabalhou no campo? Será que tem alguém que arrastou bag nas costas, quase 5 bags nas costas, uma escada, um garrafão com 20 litros d'água, andar quase 2 km, 3 km para catar um entro lá na puta que pariu? Só que tem alguém que já fez isso? Para sentir na pele o que é você fazer isso com uma mulher, fazer isso, uma mulher. Trabalhei numa fazenda ali na região, que quando você chegava no ponto, no pomar, era uma briga, quem que pegava a bag primeiro. O ônibus nem parava, eu nem estava de pé dentro do ônibus correndo. A hora que abria a porta, parecia um bando de boi desinvestado para atrás de bag para poder trabalhar, gente. Eu passei por tudo isso. Eu passei por tudo isso. Entendeu? Agora hoje eu falo, olha, isso me valeu de experiência, isso me valeu de sabedoria, isso me valeu do quê? De eu mostrar para minhas companheiras mesmo, que nós mulheres, nós sofreu lá no passado, hoje nós não sofremos mais porque nós somos guerreiras. Então nós temos que mostrar para nossas companheiras que nós somos capazes, que não é homem nenhum. Porque eu falo assim, eu nasci de um homem com uma mulher. Mas eu falo assim, eu preferia ter sido assim, aquele, como dizer, nunca ter conhecido, ter feito o que eu fiz. Me apaixonar por uma pessoa, engravidar dela e depois ter que arranjar uma outra pessoa para poder me ajudar a sobreviver, porque eu era abandonada. Eu não tive mãe, eu não tive pai. Até meus 18 anos, eu era uma moça bonita, uma moça que tinha tudo para sobreviver, tinha tudo para se dar bem na vida. Eu tinha minha irmã, falava assim para mim, Maria Elisa, você tem que estudar. Mas quando a gente é jovem, a cabeça da gente vira. A cabeça da gente vira. Só que depois a consequência é dura. Mas graças a Deus eu criei meus 5 filhos. Eu tenho 5 filhos. 3 filhas mulher e 2 filhos homem. Eu criei meus filhos na maior dificuldade. Eu tenho que tomar água para dormir e fazer um mingauzinho para eles comerem, para eles não dormir com fome. Mas hoje meus filhos, tenho lá, o caçula meu vai fazer 25 anos. A minha mãe já está com 34 anos. Sofri para criar eles, mas ninguém nunca pegou nada de ninguém, nunca roubou nada de ninguém. Hoje eu sou uma pessoa assim na minha cidade. A minha companheira que conheceu naquela época, assim, a Maria Elisa, eu vou falar para ela, foi mãe, porque ela criou 5 filhos sem nenhuma condições, mas ninguém pegou uma agulha de ninguém. Eu morei num lugar que a mulher criava galinha, um monte de galinha. Eu nunca peguei uma galinha para poder fazer, para dar comida para os meus filhos, não. Eu falo, a gente tem que ser honesto. A gente pode ser o defeito que for, mas a honestidade é tudo na vida de uma mulher. E tudo na vida de uma mulher. E eu ensinei para meus filhos isso. Ensinei. Com toda a dificuldade. Ninguém fez faculdade lá, mas terminaram o ensino médio. Tem um que trabalha no mercado, outro trabalha numa loja, a outra lá casou. Então, eu estou feliz. Mas eu estou preocupada com os meus companheiros lá que estão passando por dificuldade nessa parte do trabalho do campo. Né? Eu estou acampada, a gente passa dificuldade ou outra, mas eu falo assim, o setor da laranja hoje está fazendo escravo como antigamente. Então nós agradecemos, né, a colaboração da Maria, né? Mulheres bonitas são as mulheres que lutam, né, Maria? Então, o que ela traz pra gente é o resultado, né? Os camponeses no Brasil enfrentaram latifúndio, continuam enfrentando agora o agronegócio para sobreviver e viver e resistir. Então nós vamos agora ouvir 2 companheiros da Venezuela
eles vão ter 20 minutos, né? 10 para o que já fala português direitinho, né? Não vai precisar do intérprete, mas é o Fidel, né? Esse vai precisar. Então vai começar com ele ou com o Fidel, né? E aí o Zanata vai ajudar a gente aí na tradução. Então vai, na realidade, serão 30 minutos. Zanata não é um venezuelano. Pode falar, Fidel. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Boa tarde, companheiros e companheiras. Mi nombre es Fidel López. Meu nome é Fidel Lopes. Soy integrante de la división de ANIV Brasil en Roraima. Sou membro da ANIV Brasil em Roraima. Mi intervención en la dirección de más o menos explicar la situación en Venezuela, Minha intervenção tem o objetivo de tentar explicar um pouco a situação na Venezuela, la cual ha generado una inmigración masiva hacia Brasil y hacia otros países, Colombia, Perú. que uma situação que gerou uma profunda onda migratória para o Brasil, para a Colômbia e para outros países. Bien, esta situación que está pasando en Venezuela, la crisis no es nueva. Essa crise que está passando na Venezuela é nova. Esto empieza a la raíz de la muerte de Hugo Chávez Frías. Y al quedar Maduro en el poder, la situación se empieza a agudizar. Essa situação que passa na Venezuela, depois da subida do Maduro ao poder, começa a se aprofundar. Decíamos que en Venezuela se ha desatado para la época del ascenso de Maduro, posteriormente a partir de 2016, se abría un proceso de hiperinflación en el país. Desculpa, Fidel, hablo una frase, después yo la repito para que puedas hablar por el interés. Sí. Tranquilo. Repite de nuevo, por favor. La situación se empieza a agudizar a raíz del ascenso de Maduro al poder. Essa situação começa a se aprofundar a partir do momento que o Maduro chega ao poder. Decíamos en Venezuela que había un proceso de inflacionario, o sea, se abría una hiperinflação no país. Começou a existir na Venezuela um processo de inflação, de uma hiperinflação no país. Por el asunto del aumento de los precios, el pasaje, todas esas cosas, y eso empezó a generar un descontento en las masas venezolanas. Essa situação da hiperinflação, o aumento dos preços, das taxas, da comida, gerou todo um descontentamento e uma situação revolucionária na Venezuela. Situação que Maduro las aventó, vamos a decirlo así, o sea, las agudizó más por la cuestión de la devaluación de la moneda y una serie de medidas en contra de los trabajadores venezolanos. Essa situação que se aprofundou, inclusive, a partir das políticas do Maduro, com desabastecimento e com os problemas gerados por isso na Venezuela. Bueno, los venezolanos se sentían la desesperación en la calle, el rechazo al gobierno de Maduro. Os venezuelanos demonstram nas ruas essa insatisfação com o governo de Maduro. Y entonces empieza la inmigración hacia los países que anteriormente yo mencioné. E começa por isso a imigração aos países que eu já tinha dito antes. Brasil es uno de los países que más ha recibido inmigrantes después que empezó la crisis, que se agudizó la crisis en Venezuela. O Brasil é um dos países que mais recebeu imigrantes depois que se aprofundou a crise na Venezuela. La emigración ha generado una serie de problemas para los venezolanos aquí en Brasil. A imigração ha gerado uma série de problemas para os venezuelanos aqui no Brasil.
¿Por qué? Porque enfrenta una situación, una crisis que también afecta a Brasil, no como Venezuela, pero en realidad sí afecta porque se nota en carne propia lo que está pasando aquí con la inflación. Isso, porque a crise que existe no Brasil também afeta, não como acontece na Venezuela, mas tem uma série de problemas que acontecem no Brasil que também passa por essa crise. Falta de empleo, la cuestión de la xenofobia, falta de emprego, problema da xenofobia, da discriminação. Y bueno, distintas cosas que afectan a la inmigración, no solamente de los venezolanos, sino la inmigración en total. A discriminação, uma série de coisas que afeta não somente os migrantes venezuelanos, mas a imigração de maneira geral. Bueno, visto eso, decidimos crear una organización para tratar de organizar a los venezolanos. Diante dessa situação, nós resolvemos criar uma associação para tentar organizar os venezuelanos. Que es donde nace la NID en Roraima para tratar de dar una respuesta a la inmigración, no solamente la venezolana, sino inmigraciones en general. Por isso nasceu a ANIV, que é a Associação Nacional dos Imigrantes Venezuelanos, em Roraima, não só para tratar do problema dos venezuelanos, mas da imigração de forma geral. ¿Qué planteamos? Planteamos que no podemos hacer una lucha aislada. O que desejamos, o que reivindicamos, que não podemos fazer uma luta sozinho, ilhado. Creemos que y proponemos a los inmigrantes que tiene que haber una organización que los nuclee todos para por ese medio poder plantear uma luta com mais fortaleza. Nós acreditamos e nós propomos que precisa organizar os imigrantes para poder organizar uma luta mais forte. ¿Por qué? Porque necesitamos tratar de plantear la cuestión de la sobrevivencia, porque en realidad uno sobrevive aquí en Brasil, porque las cuestiones de las ayudas asistencialistas tienen muchas trabas burocráticas. O problema é que temos que lutar pela sobrevivência no Brasil, porque a política assistencialista tem muitas travas burocráticas. Nos preocupa a gente na rua, madre de familia y padre de familia conmigo, pasando mucho trabajo, frío, el problema en los refugios que no es como lo pintan, sino es muy difícil con la cuestión de la alimentación. Nos preocupa a situação de que muitas mães, muitos pais de famílias vivem nas ruas, passam muita dificuldade e passam muito problema também nos abrigos do governo, que não é exatamente como o governo anuncia, como o governo pinta. Entonces, hemos ido organizando las cuestiones de la asamblea en las ruas. Nós estamos organizando uma série de assembleias nas ruas. Tenemos un trabajo en Amayari. Nós temos um trabalho em Amajaribe, em Mucajaí, y el trabajo central que se está haciendo en Boa Vista. E um trabalho mais centrado que acontece em Boa Vista. ¿Qué planteamos? Planteamos que si no nos organizamos no podemos luchar. Ha sido difícil, pero ahí vamos haciendo las asambleas en ruas. O que nós estamos dizendo, que não existe, que precisamos nos organizar, que não há possibilidade de resolver sem organização e estamos passando por dificuldades, mas estamos aí seguindo na luta. Lo otro es que fuimos invitados a este acto y aquí se desarrolla la ANDI también, pero vemos que están muy adelantados y eso es muy bueno, saludamos eso. Fomos convidados e viemos participar desse ato e aqui também em São Paulo se desenvolve a ANIV, que é a associação, e que já está também em um passo bastante adiantado.
Hay una cuestión muy importante que es el apoyo que nos ha dado Conluta. Há uma questão muito importante que é o apoio que nos tem dado a Conlutas. O sea, han sido nuestros asesores y eso se agradece mucho y es algo que hay que destacar porque es muy importante el apoyo de Conluta en la cuestión organizativa. Principalmente e também pela assessoria que tem dado e pela questão organizativa que a Conlutas tem nos oferecido. Tenemos que tener presente una cuestión con el gobierno brasileño nuevo, Bolsonaro, de que viene con unas medidas duras. Temos que nos debruçar sobre as políticas que o Bolsonaro que vem com uma série de medidas muito duras. La ofensiva de Bolsonaro no solamente contra los trabajadores y el pueblo de Brasil. A ofensiva do Bolsonaro não é só contra os trabalhadores e contra o povo brasileiro. Son medidas que nos van a afectar a todos, inclusive que es el plan duro contra la inmigración. Não é uma política que afeta mas que política contra a imigração também no Brasil. Bueno, yo llego hasta aquí y le agradezco la atención. Muchas gracias a la audición. Eu chego até aqui e agradeço a atenção. Muito obrigado a todos. El compañero César tiene la palabra para que diga una serie de cosas. Meu companheiro César vai ter a palavra e vai continuar explicando a situação. Antes de mais, muito obrigada, Fidel, né, pela apresentação aí desse processo. Antes de passar para o César, o Davi ele vai ter que sair, né, isso porque tem um companheiro, né, isso que está inclusive sofrendo ameaça de morte, tudo, e aí você conseguiu uma transferência. E ele vai usar um pouco do tempo aqui para falar com a gente, explicar direitinho a situação, não é isso? Eu vou precisar sair porque eu estou resolvendo a questão do ataque a um parente, né? E, como eu falei, foi motivação política, crime de ódio, e o governo não está resolvendo, né? Só ofereceu uma oração. Então a gente está tentando resolver o mais rápido possível, que ele está correndo grande risco, né? Então eu vou ter que sair agora para resolver essas questões que eu tenho ficado esses dias, né? E aí agradeço o convite de vocês, né? E peço aí para que a gente consiga um apoiar o outro, né? E caminhar todos juntos aí, enfrentando o que tiver que enfrentar, né? A gente sabe bem quem é nosso inimigo, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Até. Obrigada, Davi, boa sorte. Então nós vamos passar agora para o César, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Um prazer, meu nome é César. Eu também não falo tão bem português como ela falou. Então, mas eu acho que dá para entender. Já he batido um papo com muitos dos que estão aqui. Eu sou coordenador de ANIVE em São Paulo, da Associação Nacional de Venezuelanos Imigrantes em Brasil, que sem o companheiro Fidel dando a face lá em Roraima não existe. E todo tem um ponto de partida. Sem a solidariedade das CSP Conlutas e dos trabalhadores, sem o Sindicato de Construção Civil em Roraima, olhando bem de perto aquela situação, que tem mais de 20.000 venezuelanos nas ruas do estado de Roraima, que tem uns 6.000 venezuelanos morando em albergues. Essa solidariedade de classe, de trabalhadores, de homens, de padres de família, de mulheres de família, mulheres lutadoras, trabalhadoras, como Maria, isso tem um grande preço. Eu sinto muito orgulho, sinto muita satisfação de estar sentado em uma mesa com companheiros quilombolas, ainda que Davi foi com companheiros indígenas, com
representación, los camponeses y evidentemente con todos los que completan la platea, que son luchadores, que es la clase trabajadora, que son los movimientos sociales y los sindicatos afiliados a la Central Sindical Colombiana. Yo voy a intentar hacer un resumen de lo que nos hemos venido haciendo. El compañero Fidel falou que a nível en Sao Paulo había avanzado un poco. Entonces, quisiera contar que eso no existe a causa de mi persona. Eso es un trabajo que se ha dado por un equipo fuerte, comprometido, que ha venido dando a luta, no solo desde ahora que somos ANIVE, pues antes de nos conformar como ANIVE, nos fuimos desde el mes de abril del año anterior, Movimiento Productivo de Venezolanos en Brasil. Eso partiendo de aquel programa de interiorización de venezolanos en Brasil, que es una de aquellas falsas políticas que produce el gobierno federal, en donde decide colocar 190 millones de reales en las manos del Ministerio de la Defensa para hacer venezolanos a diferentes estados con aviones de la Fuerza Aérea y colocar compañeros venezolanos en diferentes estados siendo sometidos a las políticas municipales que cada prefectura tiene para dar atendimiento a moradores de rua. Entonces partimos de un fato de las dos clases, según como ellos las ven, a una misma. Y de ahí parte un asunto jurídico que contradice absolutamente la ley de migraciones, por la cual ellos deberían estar se operando, y esa es la raíz de nuestra lucha. Cuando la CSP Coluta nos procura, gracias a que ya veníamos militando en algunos espacios, yo acho que la CSP Coluta ve la militancia, por eso tiene tanta gente aquí, los luchadores, da aquel gran soporte organizativo, aquel gran soporte que la gente está teniendo, y venimos haciendo un plano. Es un plano que está orientado a la integración en Brasil, los inmigrantes venezolanos, bien desligado de lo que es el asistencialismo, que se convierte en un sector de mercado para las tercerizaciones, porque así opera toda la asistencia social en Brasil. Entonces los venezolanos ficamos para el olear de los distintos niveles de gobierno y de prestadores de servicios, según esos niveles de gobierno, como mercaderías, porque al ser un sector de mercado en atendimiento, infelizmente se da ese olear desde el imperialismo de los inmigrantes como mercadería, que también no es un fato nuevo, eso que ahora está aconteciendo con los venezolanos que somos los que estamos migrando para Brasil. No solo para Brasil, y ahí voy a tomar parte de lo que falaba Fidel. Tem que tener mucho olho con los datos acerca de la inmigración hacia Brasil, porque más del 56% de esa migración es de paso, es de tránsito. Realmente el gobierno federal precisa falar que son muchos cientos de miles para justificar muchos cientos de miles de millones de transacciones dentro de ese mercado de atendimiento. La realidad concreta que nos hemos venido mapeando a nivel geral, a nivel más federal, es que no sobrepasa a unos 60.000 venezolanos que fican en Brasil. En el estado de Sao Paulo hemos feito un mapeo de 1.000 venezolanos, de los cuales unos 700 han sido traídos por programa de interiorización, colocados en diferentes albergues, y el restante bien por sus propios medios y también por algunos proyectos de la iniciativa católica, de arquidioceses y de algunas ONGs. Nuestro objetivo fundamental, por eso estamos sentados aquí, es nos identificar como clase, como trabajadores, porque somos eso. Infelizmente, vistos desde ese imperialismo como mano de obra barata, como explorados, como una turba que puede ser pegada desde una entrada en Roraima y colocada en diferentes espacios de Brasil por un bajo costo y mucho trabajo. Y nuestro objetivo fundamental, según los mismos estatutos con los que se construye ANIVE, es reivindicar la clase. Mas ese es un trabajo que no se consigue hacer solo con los venezolanos desligados, afastados, de los trabajadores a nivel mundial, estando en Brasil, con vocês, con los trabajadores, con los movimientos sociales. Para eso hemos delimitado algunas acciones concretas que ya están andando. Bien, de facto, algunos compañeros van a se incorporar en el transcurso de la tarde, pero ainda tem espacio o actividad, porque nos venimos organizando. En principio tenemos una fuerza en Sao Paulo
de personas inscritas a la asociación, pequeña, unos 70 personas, mas para nosotros es un logro, ¿no? Ir avanzando. Tenemos ahora dando un curso a 25 compañeros que están intentando formalizar el tema de la microemprendeduría como una herramienta para combatir el trabajo esclavo y no ser visto solo como el venezolano que llegó a hacer obico por 20 reais al día, cuando es un servicio que se está prestando, es un trabajo que se está haciendo. Esa es una de nuestras primeras acciones. A gente, cuando conformó aquel movimiento productivo, empezó a participar en algunas ferias, en algunos espacios, en algunas audiencias públicas, intentando reivindicar, porque Sao Paulo, particularmente, según los gobiernos municipales, estaduales y federales, son ejemplo mundial en atendimiento a inmigrantes. Sí, sacanagem, né? Bien eso. Sí, porque o papel, cualquier cosa fala, hacer todo cabe en un papel, mas la práctica es reivindicar. Si nos vamos a partir de los fatos, existe una realidad objetiva en donde yo aprovecho la oportunidad de esta platea de falar, se junten con nosotros en esa lucha concreta, llega de movimentar miles y miles de millones de dólares a causa de la miseria de los migrantes. En este momento nosotros, venezolanos, llega. Porque todos esos volúmenes de dinero que se movimentan no son para beneficiar en políticas concretas a los venezolanos inmigrantes, son para fortalecer el sistema capitalista y oprimir a los mismos empleados de ese sistema capitalista, en donde los funcionarios que prestan atendimiento a los diversos compañeros, si se juntan a nuestra lucha como inmigrantes, son desligados, demitidos de sus puestos de trabajo. Entonces eso nos coloca cada vez más, partiendo de esos ejemplos, en una situación de clases en donde estamos aquí. Mi compañera me acaba de pasar los 5 minutos, yo quiero dedicar esos 5 minutos a algo. Eso fue un reconto de lo que venía haciendo a nivel bastante general, ¿no? A la situación que está de interés hoy, ainda más por lo que acontece mañana en Venezuela. Y es un punto que está en la media mundial. Yo acabo unos minutos antes unas declaraciones para la TV Siria, ¿no? La situación de Venezuela está en el foco mundial. Entonces, quiero compartir con ustedes cuál es la postura de Aníbal ante la situación que acontece en Venezuela hoy. La postura de Aníbal nunca será con el imperialismo, no Guaidó, mas la postura de Aníbal también es no contra la boliburguesía de Nicolás Maduro. Sería muy contradictorio. ¿Sabe qué me genera curiosidad? Sus aplausos porque no estamos con la burguesía de Nicolás, mas no cuando falamos que no estamos con Guaidó. Porque la gente al entender clase no puede soportar al imperialismo intervencionista que durante 13 años estuvo en Haití, entró como una ayuda humanitaria. Eso no es ayuda humanitaria, no es un paño de agua, 70 toneladas de alimento. O nuestro país tiene 30 millones de habitantes, tiene 34 y casi 4 han inmigrado. Ahora tiene 30 morando lá. ¿Qué alimentas con 70 toneladas de alimento? ¿Cuánto tiempo? Entonces tiene que tener poca conciencia la persona que soporte una intervención imperialista en la Venezuela. Y yo acho que aquí no hay mucho de eso. No debe tener ninguno. No estuvieran aquí. Entonces nuestra lucha y nuestra postura bien clara es ni con Guaidó ni con Maduro. Y nos hacemos el llamamiento y estamos construyendo un tejido hacia la clase trabajadora y los movimientos sociales, porque se debe reconocer un proceso histórico de construcción, de organización, de bases sociales. De pronto hay muchas personas en esta platea que tuvieron la oportunidad de ir a Venezuela unos 10 años antes, ver cómo se daban procesos de construcción, cómo se daban procesos organizativos, más la atomización del poder popular. Quebró. Quien capitaliza eso es la boliburguesía de Maduro. Infelizmente, por la falta de una tercera vía que se está construyendo, entonces sale un fantoche, porque eso,
un Juan Guaidó, que es un fantoche, sin experiencia organizativa, política ni militancia, desde los espacios de confort como diputado de una asamblea nacional, que si esa derecha hubiese funcionado no hubiese existido un proceso revolucionario en la Venezuela. Mas si Maduro funcionase no existiese nada de esto. Entonces no se trata de falar, mas ¿cuál es que? Ni un ni otro, sí, ni un ni otro. Vamos por una tercera vía. Venezuela precisa salir de antiimperialismo y infelizmente Maduro también se convirtió en un imperialista, porque Rusia también es un imperio que intenta. Entonces tiene ese juego. Nos debemos, ya está el tiempo, nos debemos despolitizar esa pseudo-humanización y politizar la construcción organizativa de la clase trabajadora, no partidista, no para arrumar votos a PSUV y también para el imperialismo. Esa es la postura de Aníbal con Venezuela. Muito obrigado. Depois das inscrições, qual é a dinâmica aqui, né? Nós tínhamos acordado 7 minutos para os representantes, os panelistas. O Davi já saiu. 7 minutos para o João da Cruz, para a Dona Maria. E no caso dos venezuelanos, são 7 minutos para cada um ou 3,5? 3,5, né? Então nós começamos pela Venezuela e o... Pode ser? Bom, esto que está aconteciendo acá es tan necesario como que si no, yo no me sintiese bien como falou a profesora, con una madre al lado. No son las madres brasileñas, son las madres latinoamericanas y son las madres del mundo todo, madres oprimidas, los compañeros quilombolas, luta linda, ainda que no está presente en físico o compañero David agora, la luta indígena, que se casa mucho con nuestra situación, porque tenemos a los guaraos venezolanos también siendo maltratados en el proceso migratorio. Y no son muchas las palabras, son muchas las luchas. Yo solo quiero agradecer la participación, agradecer a la Dirección Nacional de Colutas, a la Dirección Estadual de Coluta, a las organizaciones sociales, mas por encima de todo eso, a la solidaridad humana, verdaderamente lo que es la humanización de los sujetos dentro de este proceso. Y convido a todos a estar torciendo porque la situación mañana en Venezuela no resulte en lo que los intereses imperialistas pretenden, porque no somos familia, la gente está dando una lucha aquí con la mitad del corazón de lado a lado. Y bien, muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Maria. Bom, companheiros e companheiras, eu agradeço muito por estar aqui novamente. Eu estou aqui, olha, eu acho que desde quinta-feira que eu estou viajando, né, representando a mulher camponesa, a mulher do campo. Hoje eu estou aqui, eu estou cansada, mas não aquele cansaço, como se diz, de um trabalho forçado, né? Eu cansada da gente ficar fora vários dias, né? Saudade dos filhos, que na minha casa tem 2 filhos com problemas mentais, que um cuida do outro, enquanto eu estou fora. De vez em quando eu dou uma ligadinha, e aí, então tudo bem aí? Tá, mãe, tá tudo bem. Né? Essa é a educação que eu dei para os meus filhos. Né? Um respeitar o outro. Os dois têm problema, um respeita o espaço do outro. Enquanto está na sala, o outro está no quarto e vice-versa. Enquanto eu estou em casa, um está na sala assistindo televisão num canal, o outro está no quarto assistindo outro canal e eu estou assistindo outro canal. Então, quer dizer, nós vivemos em harmonia, cada um no seu canto. Por quê? Porque meus filhos por eu passar necessidade, os 2 nasceram com problema, os 2. Um tem a epilepsia, esquizofrenia, tem hora que ele acha que estão falando as coisas dele.
O outro tem aquele mundo dele, que só gosta de som. Inclusive, ele está fazendo programação numa rádio comunitária em Duartina. Ele ganha R$250 por mês. Para ele é um gosto, porque ele ficou quase um ano trabalhando sem ganhar nada. Mas é o gosto dele. Eu tenho que respeitar. E a gente tem que respeitar, né? E outra parte também, que eu estava contando, porque eu sou do mundo, eu sou do sem terra também. Eu estou sentada, estou acampada no acampamento lá em Duartina, né? Cabralha Paulista. Entre Duartina e Cabralha Paulista ali. Eu tento fortalecer o campo, por quê? Esses companheiros que ficam na cidade, trabalhando de graça, passando necessidade, vamos fazer luta. Vamos fazer uma luta para conquistar um pedaço de chão. Chega de encher bolsas de empresário. Chega de ficar enchendo bolsa de latifundiário. Porque eu acho assim, que até os próprios assentados estão fazendo isso. Os próprios assentados ali, depois que eles ganham terra, eles esquecem que um dia eles foram acampados, que um dia eles ficaram debaixo da lona. Tem um acampamento lá perto que tem família que não tem onde morar. O que os assentados faz? Algum deles, que tem vereadores ali, pega um ônibus de uma cidade vizinha, traz trabalhadores para trabalhar carpi, mandioca, sem registro, sem IPI. Tem que parar esse negócio. Se você está lutando pela terra, vamos lutar pela terra. Não vamos ser não vamos ser opressores. Já chega aqueles que nos oprimem. Eu vim trabalhar aqui em São Paulo, acho que foi no ano passado, teve uma feira aqui em São Paulo. Isso daí eu não comentei com ninguém, porque é vergonhoso. Teve uma feira aqui da Reforma Agrária, que acho que milhares de pessoas passaram por essa feira. Eu estava trabalhando em segurança, porque eu precisava do dinheiro. Porque eu acho que qualquer serviço que você precisar, vai ter um biquinho lá, vamos fazer. Fiquei 5 dias aqui em São Paulo trabalhando na feira da Reforma Agrária. No último dia foi o dia do pagamento. Sabe quanto que todos eles ganharam? Porque a maioria que veio trabalhar foi acampado, não foi assentado. O assentado não veio vender na feira. Agora os acampados vêm trabalhar na segurança, aguentar bêbado, aguentar drogado, aguentar aquele monte de tudo, sem uma estrutura alguma. Fiscal levar uma facada, levar alguma coisa. No dia de receber, sabe quanto que pagaram para cada um? R$100. Pelos 5 dias? Pelos 5 dias. 20 contos, cara. Entendeu? Então, quer dizer que aquelas próprias pessoas que ficaram ali, que lutaram, e eu nunca comentei com ninguém, porque isso é uma vergonha. Eu acho que um de vocês, se tivesse isso, ficaria com vergonha, não ficaria? Após eu fiquei 5 dias para ganhar R$100. Então, quer dizer que hoje tem muitos que querem ganhar terra, mas para explorar aqueles que estão debaixo da lona. Entendeu? Então isso eu não aceito, isso eu não concordo, gente. Para mim isso aí é uma humilhação. Entendeu? Como eu vi lá também, que eu tive lá em Recife esses tempos, eu vi que as pessoas trabalham, eles vivem sob ameaça, porque eles têm que ficar com o rabo preso com o pessoal do partido. Mesmo que eles pegaram as terras, mesmo que eles estão ali plantando, eles continuam sofrendo ameaça de morte. É isso que eu tenho para falar. Obrigada. Obrigada, Maria. Agora o companheiro João, né, que bom, vai fazer uso dos seus 7 minutos, né? 7 minutos na íntegra. Gente, boa noite, né? Muito obrigado, eu agradeço muito a oportunidade. Primeiro a Deus, né, que nos dá essa oportunidade de estarmos juntos e falando um para o outro. E agradecer muito a iniciativa da CSP em formar essa mesa aqui com vocês venezuelanos. A Maria, que eu conheci, nós somos parceiros aqui, nós andamos juntos, parecendo um casal. Na verdade, a gente está no mesmo alojamento e a gente se deu muito bem porque a gente
o espírito, a convivência, a vivência, e a gente fica aqui. Parece que a gente é casal mesmo, porque a gente sai junto, sai de casa junto e volta junto. Só nós dois. E olha que nenhum conhece São Paulo. Parece graça, né? Mas é assim, gente, eu quero também finalizar minha fala. Diante de tudo que foi dito, o companheiro Davi aqui, que não está de presença, mas está de espírito, essas falas todas, a gente tem consciência disso e vive lá nos nossos quilombos essa consciência e esse medo de para quem, com quem nós podemos contar. Hoje ficou maior esse medo, nós temos muito medo. Nós temos as universidades com seus pesquisadores que vão muito lá nos quilombos pesquisar nossas comunidades, e a gente tem muito medo disso, porque a gente não sabe quem é. Para participar da central, a gente tem medo, porque também a gente não sabe como é, ou a gente não sabia. A gente já tem um caminho. E esse medo ele impera em todos os sentidos da nossa vida, porque o medo ele está lá na comunidade. E aí a comunidade está sofrendo diretamente, violentamente, as ameaças. E agora, como foi dito pelos, já que me antecederam, inclusive pelo Davi, essa ameaça está constante, porque parece que abriram aí o inferno, porque o céu não foi, para que fosse dessa forma, com esse governo Bolsonaro. A gente já vinha sofrendo ameaça ao longo do tempo, mas agora ficou muito mais forte, porque as comunidades estão sendo atacadas diretamente. E aí vem inúmeros ataques, e aí a gente está com medo e pensa de como enfrentá-lo. Nós estamos discutindo isso dentro do movimento, como enfrentá-lo. E um dos enfrentamentos é não abrir para ninguém, porque a gente não sabe quem é. Aí surge, a última que surgiu agora, que aí é um medo constante, mas a gente está encarando como uma saída, não sei se seria a saída, mas como uma estratégia. Surge a própria Polícia Militar lá de São Luís, criar uma rede de proteção, olha só, uma rede de proteção às comunidades quilombolas. É incrível isso, mas está lá. E a gente está acompanhando, e a gente faz parte dessa rede, porque a gente precisa acompanhar essa iniciativa. Mas nós estamos com o pé lá do carro, porque, desculpa se tem algum militar aqui, mas a gente não confia. Então, é isso. E eu quero finalizar também dizendo assim para os companheiros, com um canto que a gente tem no nosso movimento, que é assim o início da nossa iniciativa. Eu não comecei até aqui porque sempre nas minhas falas eu começo com um canto e finalizo com um canto. Eu não comecei, mas vou finalizar. E o canto começa assim, dizendo, como todo mundo já disse, já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar. Na lei ou na marra, nós vamos ter que ganhar. E o canto de início, ele sempre busca os nossos ancestrais. É pedindo licença ao nosso Senhor para que nós possamos começar e conduzir os nossos trabalhos com muito calor de amor e compreensão no coração. A solidariedade, ela fala muito mais alto do que qualquer outra coisa. Vamos ser solidários. E uma das nossas solidariedades é nunca soltar a mão de ninguém. E olha como é que a gente dá a mão, a gente costuma dar a mão assim, né? Mas se eu soltar, a mão dela vai estar solta. E a nossa cumprimentação é assim. Se eu soltar, se eu soltar, mas eu vou continuar, segura, eu vou continuar preso. Se ela soltar, ela vai continuar presa. A nossa saudação é assim, companheiros, porque não soltar a mão de ninguém. Ela pode soltar a minha, mas a dela vai estar presa por mim. Eu posso soltar a dela, mas a minha vai estar presa.
Essa é a nossa saudação, saudação quilombola, saudação moquibom para todos da CSP. Muito obrigado. Vamos aquilombar isso tudo aí, hein? Vamos lá! É isso. Obrigada, Santa Cruz. Agora o Fidel tem 3 minutos, tá? 3 minutos e meio. E depois tem alguns avisos, tá, gente? Bueno, compañeros, compañeras, una vez más aquí con ustedes. Tudo bem, Yo queria companheiros? Uma vez mais aqui com vocês. resaltar algo y que el capitalismo pasa por una gran fase de crisis. O sea, O capitalismo passa por uma grande fase de crise mundial. y eso se refleja en los países del tercer mundo, los países dependientes, Isso se reflete no partido do terceiro mundo, nos países dependentes, con sus gobiernos lacayos, que son los que aplican los planes de hambre o los planes neoliberales en nuestros países, Venezuela, Brasil. com os governos locais que aplicam os planos de fome, nos planos liberais no Venezuela, no Brasil. Independientemente de que dicen que son gobiernos socialistas, lo que hacen es el socialismo. Independentemente de que sejam de que se dizem governos socialistas ou que defendem o socialismo. Porque en nombre del socialismo hay una ofensiva contra la clase trabajadora y Em las nome do masas, socialismo existe uma ofensiva contra a classe trabalhadora y las masas oprimidas del pueblo pobre. que começa a oprimir o povo pobre. Una vez más, les recuerdo que la NIE nace para solidarizarse con la lucha de los trabajadores. Uma vez mais, eu lembro que a ANIV surge para organizar a luta junto com os trabalhadores Y la lucha de los movimientos populares, e a luta dos movimentos populares, buscando siempre la fuerza, porque en la unidad está la fuerza para la lucha. Y solo unidos podemos triunfar en este proceso. porque a força da unidade, somente assim nós podemos triunfar na luta. Nosotros en seguiremos organizando Nós, venezuelanos, continuamos, seguiremos organizando para fortalecer a NIE. para fortalecer a ANIV. Y damos las gracias aquí a todos ustedes, a Conluta, E agradecemos que todos vocês, a Conlutas, a NIE aquí en Sao Paulo, a ANIV aqui de São Paulo, la ayuda que me están prestando y vamos a seguir, necesitamos esa ayuda para seguir avanzando en la organización para la lucha e que vamos seguir organizando para a organização, para a luta, contra este gobierno, también contra el gobierno de Venezuela. contra esse e contra também o governo da Venezuela. Por otro lado, rechazamos la intervención imperialista, Em relação à intervenção imperialista, ni Maduro ni la oposición, nem Maduro, nem a oposição, ni un golpe militar. nem o golpe militar. Muito obrigado por todo. Gracias. Então nós agradecemos essa participação de todos que de forma muito firme, forte, muita fortaleza, de apresentar essa mesa e trouxeram suas experiências, né, que só fortalece a nossa central, como é uma central popular, né, classista, que tem esse desafio de organizar a classe trabalhadora nas suas mais diferentes formas.